Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Feche seus olhos. Deus bendito, Deus amado, nós louvamos o teu nome pelo teu maravilhoso amor, pelo teu grande cuidado, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela tua graça que não tem fim. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez na tua casa, junto com nossos irmãos, para cultuar ao Senhor. Isso é um privilégio muito grande, é uma bênção muito grande para cada um de nós. Nós já podemos entoar nossos louvores, já podemos apresentar a Ti nossas orações, já podemos abraçar os nossos queridos, já podemos chorar, já podemos sorrir, já podemos ouvir testemunhos do que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. E agora abrimos as Escrituras e teremos o maior privilégio de todos, que é ouvir a Tua voz, saber que o Senhor ainda não desistiu de nós e nos trouxe aqui para ministrar o nosso coração mais uma vez. Deus, abre o nosso entendimento. Deus querido, repreenda agora tudo que é contrário à Tua palavra, todo ruído, toda movimentação e toda manifestação do inimigo. Que o Teu povo tenha toda a tranquilidade de ouvir a Tua voz claramente e dar-nos um coração quebrantado para, entendendo a Tua palavra, obedecê-la no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, porque eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o tema Deus quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Vamos ouvir esse clipe musical. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Os irmãos podem ter certeza disso. A palavra misericórdia, que é usada muitas vezes na Bíblia, em algumas línguas, ela significa o cuidado da mãe com o recém-nascido. Aquele cuidado, aquele instinto que a criança está dormindo no quarto ao lado, ele se mexeu, ele respirou, a mãe já pula e corre lá para ver o que está acontecendo. A mãe tem um instinto, um sentido diferente, e ela supre cada uma das necessidades do filho recém-nascido. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Só que à medida que o filho vai crescendo, esse cuidado da mãe vai diminuindo. Até um dia que o filho fica maior de idade, vai embora de casa, monta outra família, sai para estudar, para trabalhar, e esse cuidado da mãe quase que acaba. Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus sempre tem um cuidado conosco como se fôssemos um recém-nascido, porque de fato é o que nós somos diante dele, né? Pessoas absolutamente dependentes de cuidado. A questão é que às vezes nós não nos colocamos diante de Deus na condição de recebermos o seu cuidado. Deus quer cuidar de nós. Pouco tempo eu ouvi um DVD de um testemunho de um irmão, ele deu um exemplo que eu achei bastante interessante. Ele fala que uma pessoa tinha 2 gatos e ela gostava dos 2 gatinhos do mesmo jeito. Só que um gatinho não gostava de ficar dentro de casa. Ele saía de manhã, ia para a rua revirar lixo, correr atrás de rato, correr de cachorro, voltava de noite, todo sujo de carvão, dava muita bola para ele. E o outro gato não, ficava dentro de casa o tempo todo. Onde ele ia, o gato ficava rondando, então ele comia junto com ele, dormia junto com ele, e tinha o carinho dele o tempo todo. Ele disse, eu gosto dos 2 gatos do mesmo jeito, mas aquele gato que fica perto de mim, experimenta o meu cuidado, o meu amor. Aquele gato que não gosta de ficar em casa, mesmo eu gostando dele, ele acaba se machucando todo por aí. É exatamente assim que acontece em relação a nós e Deus. Deus ama cada um de nós da mesma maneira. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou os evangélicos, Deus não amou os judeus, Deus não amou os congregacionais, Deus não amou os japoneses, os americanos, os africanos de tal maneira. Deus ama a humanidade da mesma forma. Mas por que a gente encontra pessoas que experimentam o cuidado de Deus de uma maneira toda especial no seu dia a dia? E outros que parecem que vivem a revelia de Deus? Pode ter certeza, não é porque Deus não quer. Deus quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Só que Deus, Ele só cuida de nós na medida em que nós deixamos Ele cuidar de nós. Em Apocalipse capítulo 2 está escrito que Deus chega à porta e bate. Se alguém abrir, Ele entra e tem comunhão com aquela pessoa. Se a pessoa não abrir, Ele não arromba a porta. Deus é educado, Ele não impõe, Ele convida. Então o convite de Deus nessa noite é para que nós aceitemos o seu cuidado. É muito ruim viver sozinho nesse mundo, não é? É muito difícil viver sem cuidado nesse mundo. E eu posso afirmar para cada um de vocês, o Senhor quer cuidar de você. E eu quero ler algumas passagens bíblicas para nós reafirmarmos isso no nosso coração. A primeira coisa é que Deus cuida das nossas necessidades. Abra comigo em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Diz assim, por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que a palavra de Deus nos afirma, nos garante. Se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas. Infelizmente, a maioria das pessoas vive nesse mundo buscando as coisas em primeiro lugar. E Deus vai sendo acrescentado à medida que se tem tempo. Quando eu tenho tempo, eu vou na igreja. Quando eu tenho tempo, eu leio a Bíblia. Quando eu tenho tempo, eu oro. Porque é a correria o tempo todo atrás das coisas. Salmo 127 diz que é inútil você acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Eu tenho certeza que há alguns de nós aqui têm granjeado o pão com muita penúria. E ali no Salmo diz, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Estou dizendo para você dormir o dia inteiro, ficar Deus mandar para você não, tá? Não é esse o sentido do texto, não. Mas o texto diz que em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a casa. Em vão trabalha o pedreiro se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalha o camarada que corre para lá e para cá atrás do vento, atrás da bolha de sabão, se Deus não estender a mão e não lhe der enquanto dorme. Se eu descanso do Senhor e busco o reino dele em primeiro lugar, tudo que eu preciso, ele vai fazer com que chegue até mim. Vou dar só um exemplo na Bíblia, irmãos. O profeta Elias. O profeta Elias teve 3 das maiores experiências que o ser humano pode ter em relação ao cuidado de Deus. Uma vez ele estava no deserto, fugido, não tinha o que comer, e o riacho na beira do qual ele acampou secou. Já viu, na vida da gente tem época assim, miséria é pouco, é bobagem, né? Já estou aqui fugido no sufoco e a água que eu tenho, o rio na seca. E ele não tinha mais o que fazer. Daqui a pouco passa um urubu voando, deixa cair pão e carne no colo de Elias. Deus dá ordem aos corvos para que sustentem Elias. Inclusive Deus ali inventou o hambúrguer, né? Foi a primeira vez que o homem comeu pão com carne. Elias, às vezes a gente está num sufoco, não tem aonde buscar. Deus dá ordem a um animal irracional para levar o sustento até o seu ser. Outro dia Elias está dormindo debaixo de um zimbro, cheio de depressão, pedindo a morte. De repente alguém catuca ele abre o olho, um anjo. E ele diz, pô, Deus ouviu minha oração, morri mesmo. Aí, anjo aqui, já fui. E de repente o anjo chega e dá um prato de comida para ele. E com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Olha só, Deus mandou anjo levar comida para Elias.
E não foi a primeira vez, né? Jesus também, depois que ele resistiu à tentação no deserto, eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos são bons cozinheiros, né? Uma outra vez Elias também não tinha o que comer, Deus manda ele na casa de uma viúva pobre. E a viúva tinha um punhadinho de farinha e umas gotinhas de azeite. E ela disse, eu fiz o último bolinho para dar para o meu filho, ele vai comer e nós vamos morrer de fome depois, porque não tem mais nada. E Elias diz, mas Deus falou para você dar esse bolinho para mim. E a viúva pobre, Deus falou, então está falado, né? E deu. E Deus fez um milagre tão grande na vida daquela mulher que começou a brotar azeite. Ela virou uma empresária do azeite, de tanto que Deus multiplicou o azeite na panela daquela viúva. Ela teve que sair catando panela na vizinhança. E depois que não tinha mais onde arrumar panela, aí o azeite parou. Então, quando Deus diz que vai suprir as minhas necessidades materiais, Ele não está nem aí para o desemprego, para a crise, para a inflação, para a sua escolaridade. Deus não está pensando nisso, porque Ele tem os seus meios. Elias viu Deus suprir a sua necessidade por meio de uma viúva pobre, por meio de um bicho e por meio de um anjo. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Todo mundo conhece aquela história da irmã que foi dar um testemunho que estava precisando de ajuda, e um satanista ouviu e mandou fazer uma compra caprichada e falou, entrega na casa da irmã, e diz assim, foi o diabo que mandou. E quando o camarada descarregou a Kombi, a irmã não perguntou nada, ele falou, você não vai perguntar quem mandou essa compra? Eu falei, eu não preciso perguntar, porque quando meu Deus manda, até o diabo obedece. Né? Então, tá tranquilo. Fica tranquilo. Deus, quando quer sustentar, Ele faz chegar. Só que existe um ser por trás desse cuidado de Deus. Mateus diz para nós que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então as coisas necessárias serão acrescentadas. Deus quer cuidar da nossa vida material, mas nós precisamos dar condições a Ele para isso. E qual é a condição que é necessária? Que nós busquemos o seu reino em primeiro lugar. E Ele acrescenta as coisas. Se eu quiser buscar as coisas em primeiro lugar e acrescentar o reino de Deus, como é que Deus vai cuidar de mim? Descansa no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É o que nós precisamos fazer. A segunda coisa é que Deus quer cuidar da nossa família. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 1. Eu acho esse texto uma revelação extraordinária da parte de Deus para nós. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Percebam, Jesus pega os seus discípulos, né, aqueles que ele acabara de escolher. Nós vamos ver no início do capítulo 10 a escolha dos 12 apóstolos. Ele então dá instruções aos 12 e os envia a fazer a obra, a pregar o evangelho. Quando os discípulos obedecem e saem pelo mundo a pregar, o que Jesus faz? Jesus vai lá na cidade deles cuidar da família deles. Irmãos, quando nós estamos ocupados em fazer a obra de Deus, nós podemos ter a confiança que Deus está cuidando dos nossos. Quando nós deixamos Deus de lado para cuidar da nossa família, é uma tragédia. Será que nós achamos que se a gente deixar de servir a Deus para ficar tomando conta da mulher ou do marido, o casamento vai ficar bem? Às vezes um cônjuge tem tanto ciúme do outro que às vezes tem até medo de ir para a igreja e deixar o camarada sozinho em casa. Ou ela sozinha. Eu tenho uma notícia para te dar. Burro amarrado também basta. Você acha que você vai conseguir tomar conta da sua mulher 24 horas por dia para não dar nada errado? A mulher vai tomar conta do marido 24 horas por dia para não dar nada errado? Não vai. E nem dos filhos também. Você acha que você deixar de fazer a obra de Deus para ficar vigiando seus filhos 24 horas, você vai evitar que ele faça besteira? Não vai. Agora, se nós colocarmos nas mãos de Deus para ele tomar conta e ele fazer a obra, aí vai funcionar. Eu lembro quando eu comecei como pastor aqui, o Daniel tinha 1 ano de idade. Damares tinha 4. Várias vezes eu deixei ele chorando em casa para vir para a igreja. E às vezes chegava quarta-feira, tinha 2, 3, 4 pessoas. Eu deixava meus filhos em casa. Uma vez eles queriam tanto que eu ficasse em casa que eles me amarraram na cadeira.
Eles me amarraram. Não, hoje você não vai, vou ter que ir, meu filho. Eu sou pastor. Eles me amarraram naquele dia, eu até chorei, né? Falei, poxa. E se a gente não crer que fazendo a obra de Deus Ele está cuidando dos nossos, a gente vai ficar com sentimento de culpa. Fizemos um curso de pais agora, né? A gente vê assim, poxa, eu poderia ter dado um tempo de mais qualidade para meus filhos. Muitas vezes eu já estava arrumado, né, ou desarrumado para deitar com a minha esposa, tocava o telefone e eu vou ter que adiar essa partida aí. E sair, às vezes, para visitar pessoas que a gente sabe que nem gosta muito da gente e que está enrolado e você sai de casa para cuidar. Aí eu pergunto, vale a pena? Claro que vale a pena, porque quando nós fazemos a obra, não é pelas pessoas somente, né? Claro que a gente faz por amor às pessoas, mas principalmente por amor a Deus. Então eu tenho que entender que cada minuto que eu deixei de ficar com meus filhos para ficar fazendo a obra de Deus e cuidando dos irmãos, Jesus está mandando uma comitiva de anjos lá na minha casa. Deus está cuidando da saúde deles, está cuidando da vida deles. Deus está protegendo eles de todo mal. Eu acredito nisso, irmão. Então, eu, por ser pastor, eu não fui um pai exemplar em termos de presença. Mas eu creio nisso, que se Jesus me chamou e me enviou para pregar o Evangelho e fazer a obra dele, que Ele está cuidando da vida dos meus filhos. Então eu quero dizer para você, não desanime, seus filhos estão dando problema, não deixe de fazer a obra de Deus por causa dos seus filhos. Não é você que vai resolver o problema do seu filho, querido. Não é você que vai ser a salvação dele, não. A salvação é Cristo. A questão da salvação é Ele, Deus. Nós somos só facilitadores, mas nós não determinamos a decisão deles. Eles vão ter que querer. E que bom que eles enfrentem esses conflitos e essas dúvidas enquanto estão perto de nós. Porque já pensou, daqui a pouco nós estamos indo embora. E eles vão ficar por aí. E já pensou, se a dúvida surgir quando a gente não estiver mais por perto para ajudar? Então, graças a Deus. Porque os filhos às vezes estão dando problemas, mas eles estão vivos e eles estão perto de nós. E nós temos que entender que quando eu faço a obra de Deus, Deus está cuidando da minha família, Deus está cuidando do meu casamento, Deus está cuidando dos meus filhos, Deus está cuidando dos meus pais, Deus está cuidando dos meus irmãos. Melhor do que eu cuidaria. Então, quando os 12 saíram a pregar, Jesus foi pessoalmente pregar para a família deles. Eu creio nisso e desafio você a crer também. Faça a obra de Deus e creia, enquanto isso Ele está cuidando da sua família. Em terceiro lugar, Ele cuida também da nossa vida emocional. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é um dos maiores problemas emocionais que a humanidade enfrenta. Hoje você pode perguntar para qualquer profissional da área da terapia, eles vão dizer que o problema hoje do ser humano é a depressão e a ansiedade. A depressão tem a ver com o passado e a ansiedade tem a ver com o futuro. Alguém já disse de uma maneira muito simplista, né, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. E a Bíblia, nós já lemos hoje aqui, né, que a Bíblia nos orienta a viver um dia de cada vez. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Só que tem um problema, nós somos seres humanos. E a gente faz a contabilidade dos caroços de arroz e vê que não vai dar até o final do mês. Você faz a continha do cheque pré-datado e vê, nós somos seres humanos, nós ficamos ansiosos. Sempre que alguma coisa do futuro nos angustia, nós estamos sendo ansiosos. E a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Lançar sobre Deus. Deus quer cuidar das nossas emoções. Deus quer cuidar da nossa vida emocional. Mas isso também depende de nós. Por quê? Eu preciso lançar sobre Ele o meu problema emocional. Quais são os problemas emocionais que a gente enfrenta? A ansiedade, que está no texto, a depressão, os transtornos, as fobias, o medo, a angústia, o ressentimento, a mágoa, o ódio, as paixões, sentimentos errados, às vezes pela pessoa errada. E isso cria um turbilhão dentro de nós que, se a gente não administrar, a gente vai pirar. Quando nós estamos em conflitos interiores, conflitos emocionais, das duas umas. Ou um dia você vai explodir, vai fazer uma besteira. Todo mundo já viu o filme Um Dia de Fúria, né? Foi segurando um dia, pirou, saiu do carro, meu filho, saiu
Quando não mataram ele, não sossegou. Fez uma besteira atrás da outra. Ou então você vai implodir. Aí você não vai fazer mal para ninguém, mas vai fazer para você. Um dia você vai pegar o resultado do exame, você vai estar com câncer, um troço ruim, porque ninguém aguenta lidar com conflitos emocionais sem lançar isso em algum lugar. Se você não lançar sobre Deus, você vai lançar no seu corpo. As doenças psicossomáticas são uma realidade, isso não é invenção de psicólogo, não. Em todo o livro dos Salmos, nós vemos ali os valentes deitando no divã de Deus. Aqueles camaradas que arrancavam a cabeça, que derrubavam gigante, está ali chorando igual criança na presença de Deus. Você pode ler os 150 salmos. Salmo 55 é o salmo da decepção. Camarada, eu quero morrer, eu quero voar para longe, porque o meu amigo, aquele que andava comigo, aquele que ia na igreja comigo, me traiu. Se fosse o inimigo, até que eu esperava, mas foi logo ele. E quem nunca enfrentou decepção com um amigo? Porque a decepção tem uma característica, né? Você só se decepciona com quem você gosta. Com o filho, com o marido, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o irmão, na igreja. Ninguém se decepciona com o inimigo. Do inimigo você não espera nada dele. Você vai se decepcionar com os políticos? A gente não espera nada deles. Decepção é só com quem você gosta. Aquela pessoa que caminha do seu lado, seu companheiro, seu amigo íntimo. Alguém empresta folha de cheque aí para o inimigo? Você empresta para o amigo. E é ele que vai botar seu nome no SPC. Você tira móvel na Casa Bahia, né? O cara que está ameaçando você de morte? Não, você tira para o seu irmão, para o seu pai, para o seu cunhado. Cunhado, então, aí você tira, o seu nome vai para o SPC. Você teve o quê? Uma decepção. Salmo 73, Asaf era o juarez daquele tempo, né? Era o líder do louvor em Israel. Asaf chega para Deus e fala assim: quase que eu desviei da fé, porque eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios. Eu vi que os incrédulos, para eles está sempre tudo bem, tem saúde, ganha dinheiro, e eu aqui num perrengue. Não vale a pena ser justo. Aí ele termina dizendo: até que eu entrei no templo, né? E Deus me mostrou o fim desses caras. Aí eu voltei à sobriedade, né? À lucidez, ao equilíbrio. Salmo 38, quando Davi confessa o seu pecado, ele fica doente de tanto arrependimento. Dor na coluna, taquicardia, reumatismo, encurvado, porque ele diz: a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. E no Salmo 142, o salmista diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, lanço diante dele as minhas queixas e as minhas tribulações. Então os salmos são os valentes derramando diante de Deus. Tudo chorão. Asaf, Moisés, Davi, os caras arrancavam a cabeça na guerra e depois lançavam tudo sobre Deus. Então, querido, na Bíblia o tempo todo as pessoas deitavam no divã de Deus e lançavam sobre ele seus problemas emocionais. Eu afirmo para vocês sem medo de errar. Olha, eu sou estudante de psicanálise, hein? Se você deitar no divã de Deus como tem que deitar, você não vai gastar R$1 com psicólogo na sua vida. Posso afirmar para você. Porque na nossa Bíblia, inclusive, está escrito que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. E às vezes nós estamos pagando para ouvir o conselho dos ímpios. Porque nós não estamos lançando os nossos problemas emocionais na cruz de Cristo como devemos lançar. Claro, cada um é cada um, cada caso é um caso. Mas eu digo para você, a nossa Bíblia tem resposta para todos os nossos problemas. Porque senão, querido, vamos fechar nossa Bíblia e vamos todo mundo embora para casa. Deus tem resposta para nossas emoções, Deus tem resposta para nossos sentimentos, Deus tem resposta para nossas famílias, Deus tem resposta para nossas necessidades. Então Deus quer cuidar das minhas necessidades materiais, Deus quer cuidar da minha família e Deus quer cuidar das minhas emoções. E por último e mais importante, Deus quer cuidar da nossa vida espiritual. Olha o que está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno
não lhe toca. Ou seja, Deus cuida da nossa vida espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo também faz uma afirmativa forte. Ele diz assim: Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Por quê? Porque Ele cuida da nossa vida espiritual. O diabo só toca se ele falar que é para tocar. A tentação só vem até o tanto que a gente consegue suportar. Se você ler a história de Jó, você vai ver ali que o tempo todo, para fazer qualquer coisa contra Jó, o inimigo teve que pedir autorização de Deus. Até aqui você vai, daqui você não passa. Porque Deus conhecia quem era Jó. E Ele permitiu a provação no limite da sua fé. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do 31 ao 34, nós temos aquele episódio quando Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Olha, a ruim é a seguinte: o diabo requisitou você para te peneirar, para te tentar. E a boa é que eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Pedro aí tinha duas opções. Ele podia dizer para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, segura na minha mão. Eu não quero te negar. Eu sei que eu sou fraco, eu sou um pecador. Mas se o Senhor me ajudar, eu posso vencer mais essa. Mas Pedro optou pela segunda possibilidade. Ele bateu no peito e disse: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo para a morte. Eu enfrento o capeta. Pode vir que eu mato no peito, que eu estou pronto. E Jesus diz: não tá. E depois que o galo cantar, a gente conversa. E todos nós sabemos o que aconteceu. Antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. E a razão de Pedro ter negado Jesus foi uma só. Ele não permitiu que Jesus cuidasse da sua vida espiritual. Pedro, como a maioria de nós, ele se achava. Que na verdade é só isso que a gente pode fazer, né? Na verdade, ninguém se conhece. Ninguém aí se conhece, nem eu, nem você. A gente se acha. A gente se supõe. É por isso que de vez em quando a gente cai igual uma abóbora no chão. Você sabe o que eu estou falando. Tá? Quando a gente se pega fazendo coisa, quer dizer, eu já tinha passado dessa fase há muito tempo, está eu aqui de novo. No trânsito, numa discussão, marido e mulher em casa, com os filhos, na churrascaria, né? Você fala: poxa, eu aqui de novo. Porque a gente se acha. Então a gente, por confiar demais, a gente não deixa Deus cuidar da nossa vida espiritual. E no final do Evangelho de João, no capítulo 21, a gente vê o reencontro de Jesus com Pedro. Já falei aqui várias vezes para os irmãos, foi um reencontro tremendo, né? Quando Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro então começa a chorar e diz: Pedro, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. A gente sabe que no grego tem uma diferença ali de palavras, né? Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: eu te filho. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape? E Pedro: Senhor, eu te filho. E na terceira vez Jesus pergunta: então Pedro, tu me filha? Aí Pedro começa a chorar, porque filho é menos que ágape. É como se Jesus tivesse perguntado: Pedro, você me ama do jeito que eu te amo? E Pedro responde assim: Senhor, seu amigo eu sou. Isso eu sou, o senhor sabe que eu sou. Pedro, você me ama do jeito que eu te amo? Quando Pedro reconhece que ele não ama tanto Jesus assim, o que Jesus fala para ele? Você está pronto. Pastoreie as minhas ovelhas. Agora você sabe quem você é. Quando Pedro disse: eu estou pronto, Jesus disse: não está. Hoje mesmo, quando o galo cantar, você vai ver. Quando Pedro reconhece que ele não era isso tudo, que ele não amava Jesus tanto quanto ele pensava, Jesus: agora você está pronto, pastoreia as minhas ovelhas. E não só as ovelhas, como os meus cordeiros também.
Porque na igreja tem os cordeiros são os filhotes de ovelha, né? E tem as ovelhas, né? Porque tem pastor que só quer cuidar dos cordeiros, né? Mas tem as ovelhas, né, que tem que ser pastoreadas. Então não importa o que Pedro respondeu, ele diz: pastoreia. Você está pronto. Nós estamos deixando Deus cuidar da nossa vida espiritual? Aquele que é nascido de Deus, e esse aquele está com letra maiúscula aí no texto que nós lemos, é Jesus. É Ele quem nos guarda, para que o maligno não nos toque. Você vai dizer: poxa, mas Jesus orou por Pedro, então por que Pedro caiu? Essa não foi a única oração de Jesus que não foi respondida. Jesus fez uma oração lá em João 17 por nós. Ele disse: Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Essa oração também não foi atendida. Vocês sabem disso. Nós estamos muito longe de alcançar a unidade que Jesus quer para nós. Isso falando só da nossa igreja. Imagina quando você fala igreja com igreja, então está longe. Porque não basta o desejo de Jesus. Ele nos deu livre-arbítrio. É necessário algumas atitudes da nossa parte. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Mas eu e você sabemos que nem todos são salvos. Quem é que é salvo? Aquele que se apropria da graça de Deus pela fé. Porque Deus não vai salvar à força. Não é esse o projeto. Deus não quer ser amado à força. Ele quer que a gente escolha amá-lo. Portanto, Deus quer cuidar da nossa vida espiritual, mas eu preciso saber quem eu sou e quem Deus é. E cada vez que a tentação chegar, eu correr para Ele e dizer: tem compaixão de mim, pecador. Porque se eu depender dEle, como eu posso depender, é possível eu nunca pecar na minha vida. Nunca vou deixar de ser pecador, porque isso é da raça. Mas cometer pecado, é possível viver sem cometer pecado. Porque Deus tem recursos para nos fazer deixar de pecar. Nós é que não estamos dispostos a encarar. Deus quer cuidar de nós nos mínimos detalhes. Ele quer cuidar das nossas necessidades materiais. Mas para isso nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele quer cuidar da nossa família. Mas para isso nós temos que nos envolver na obra dele, para que ele possa lá cuidar da nossa família. Ele quer cuidar da nossa vida emocional. Mas para isso nós temos que lançar sobre ele os nossos problemas. Ele quer cuidar da nossa vida espiritual. Mas para isso nós precisamos saber quem nós somos e deixar com que ele haja eficazmente em nossa vida. Quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Alguém aqui que ouviu a voz de Deus, o seu coração ardeu, e você quer servir a Deus, quer andar com Jesus, quer fazer parte da nossa igreja, levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você.